Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Eu tinha vários tópicos em mente para essa última coluna do ano. Eu tinha pensado em acrescentar mais nos desdobramentos da neutralidade de rede, ou ainda falar sobre a questão da reforma tributária, que finalmente saiu o seu texto final e aprovado. Mas pensando no fim do ano, pensando que as pessoas vão se encontrar com a família, vão conversar, vão falar de política, vão falar de eleição. Eu achei que era relevante tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos e até, de certa forma, para o resto do mundo, se eu falasse sobre a alt-right ou a nova direita. Antes de mais nada, a minha visão sobre a nova direita é uma visão que vem das minhas experiências, é uma visão que vem dos fatos, é uma visão daquilo que eu recebo através da mídia, através de e-mails e outras coisas, inclusive do Partido Libertário, a qual eu sou membro. Sendo assim, não é exatamente uma visão acadêmica, ok? Se você quer ter uma visão mais acadêmica, mais aprofundada do assunto, e espero que o Felipe não vá me defenestrar por isso, mas eu vou recomendar aqui que você escute o Anticast 313 sobre a nova direita. E alguém vai dizer, nossa, mas o cara do Partido Libertário, da direita, blá blá blá, dos Estados Unidos, o cara escuta o Anticast, esse podcast da esquerda, esse podcast que é comunista, esse podcast que é patrocinado pelo George Soros, etc, etc. Bom, eu não sei os demais ouvintes do Xadrez Verbal, mas eu gosto de me cercar de gente inteligente. Eu gosto de consumir conteúdo inteligente e é por isso que eu acabei ouvindo o Xadrez Verbal, é por isso que eu acabei ouvindo o Anticast, é por isso que eu escuto o Richard Epstein no podcast Libertarian. Para quem sabe inglês, é um excelente podcast dessa realmente da direita libertária. Para quem não conhece o Richard Epstein, ele é diretor do Instituto Hoover, ele é professor emérito da Universidade de Chicago e ele talvez seja a maior autoridade em termos de libertarianismo no planeta nesse exato momento. Portanto, já fica a minha recomendação, escutem o Anticast 313 e, se me permitirem uma resolução de ano para 2018, tentem se cercar de gente inteligente. Isso vai ajudar vocês a crescerem intelectualmente. Pois bem, a alt-right. Quem é a alt-right? Da onde veio a alt-right? A alt-right começou como um pequeno movimento em 2008 entre acadêmicos que queriam reformar a direita, que queriam vir com novas ideologias para a direita, mas não sabiam exatamente como, atingir as pessoas, e enfim, eles tinham uma ideia na cabeça, mas não sabiam executar. É aí que começam a entrar algumas das figuras mais conhecidas da alt-right. A primeira de todas é o senhor Richard Spencer, que em 2010 fundou o site alternativeright.com, hoje é um site já extinto, e que logo mais em 2017 acabou lançando o outright.com. Quem é Richard Spencer? Richard Spencer é um rapaz branco de classe alta que estudou em Duke, que é uma universidade privada e uma das universidades mais caras dos Estados Unidos. Ele, contando com dinheiro próprio, dinheiro da família, acabou fundando a Washington Summit Publishers, que é uma editora, e é uma editora que só publica textos da alt-right. Ela é uma editora que só publica textos, se você olhar na sua maioria, são textos defendendo a eugenia, são textos antissemitas e outras pérolas desse grupo fantástico, chamado Nova Direita. E aí, falando em publicação, você tem o segundo grande nome dessa Nova Direita, que no caso é o Steve Bannon, que chegou a ser parte do conselho privado do presidente Trump
Richard Bannon, que assumiu o Breitbart em 2012, depois da morte do fundador do Breitbart, o Sr. Breitbart, que, por acaso, fundou o site com o intuito de defender ideais conservadores. Não tinha nada de radicalismo, não tinha nada de antissemitismo, até começar a entrar a turminha do Steve Bannon. E da onde veio o Sr. Steve Bannon? Steve Bannon saiu da Universidade de Harvard. É uma outra pessoa branca, de classe média alta, que estudou em mais uma escola de elite, no caso essa uma escola da Ivy League. Fechando essa santa trindade da direita burra, digo, da nova direita, você tem o senhor Jared Taylor, que, olha a surpresa, também é branco, também reclama da perda dos privilégios dos brancos, também estudou em colégio da Ivy League, no caso da Universidade de Yale, e também é de classe média alta. Olha só. E o que o Jared Taylor defende? Ele defende a segregação voluntária e a eugenia. Mas não bastassem os figurões da alt-right, você tem as pessoas folclóricas que começam a se juntar ao picadeiro, digo, ao movimento. Você tem, por exemplo, a senhora Ann Coulter. Quem é a senhora Ann Coulter? Também é uma pessoa branca, classe média alta, que estudou na Universidade de Cornell, que também é da Ivy League. E por que ela é folclórica? Porque ela tem a mania de utilizar o Twitter, que é a forma de comunicação favorita da nova direita, para falar absurdos. Né? O último deles, para mim, é uma pérola. Esse é digno de imprimir e colocar na parede como exemplo do que não dizer, principalmente em lugar público, como no caso da internet. Ela diz, aspas, nós solteiros vivemos vidas vazias, de desespero silencioso e morreremos sós. Agora, o senador Rubio exige que nós contribuímos com famílias felizes, com crianças que enchem seus dias com alegria. Fecha aspas. E por que essa frase, né? Pois bem, ela estava protestando porque o senador Marco Rubio da Flórida estava atrasando a votação da reforma tributária, porque ele defendia que as famílias deveriam ter uma isenção fiscal de pelo menos $2.000 por criança, a fim justamente de ajudar as famílias latinas da Flórida, por exemplo, ou de outras minorias que costumam ter mais de uma criança e, obviamente, poderiam utilizar esse dinheiro para, por exemplo, pagar creche, que no caso dos Estados Unidos não existe creche pública. Geralmente as creches são ou oferecidas ou são pagas pelas empresas que as pessoas trabalham, ou as pessoas simplesmente arrumam um esquema para ter alguém cuidando da criança até ela completar 5 anos, quando finalmente ela pode entrar numa escola pública. Essas creches, em média, nos Estados Unidos, custam aproximadamente $1.000 por mês. O senador Rubio queria dar um jeito do Estado pagar pelo menos 2 meses de creche e dar um alívio, né? Ou tentar pelo menos agradar o eleitorado dele. Mas aí você tem uma pessoa como a Ann Coulter, e aí eu não sei se tem algum psicólogo ouvindo o Xadrez Herbal nesse momento, mas eu não sei a opinião de vocês com relação à pessoa que diz que tem uma vida vazia e que vai morrer só. Assim, eu não acho que essa pessoa bate muito bem na cabeça, então ela deve ter uma depressão muito profunda também. Eu não sei muito da história da Ann Coulter, a única coisa que eu sei é que ela nunca se casou, então isso é mais um indicador que ela tem problema com relacionamentos. Enfim, mais uma figura folclórica da direita alternativa. Outra figura folclórica que surgiu, e esse em particular foi preso,
na manifestação de Charlottesville, na Virgínia, é o Sr. Christopher Cantwell. O Sr. Cantwell defende a discriminação contra negros, porque negros cometem crimes, e contra judeus, porque esses espalham o comunismo, né? E palavras dele quando deu depoimento, porque ele agiu da forma que agiu e até acabando preso na Virgínia. E aí você tem mais uma figura, essa para fechar o trio de personalidades folclóricas que chamaram a atenção em 2017. Você tem, por exemplo, o Sr. Austin Gillespie, que mudou de nome para Augustus Sol Invictus, assim mesmo em latim. É uma personalidade que era ligada ao Partido Libertário da Flórida, uma pessoa até de certa forma próxima, que saiu candidato ao Senado pelo Partido Libertário, mas acabou perdendo no caucus. Ele acabou perdendo na primária e a gente acabou indicando outro candidato graças ao sistema eleitoral. E a gente não passou vergonha, mas de qualquer forma, por que o cara mudou de nome, né? Porque isso realmente tem uma questão nos Estados Unidos que qualquer pessoa, qualquer dia pode chegar e mudar de nome. Isso aí vai da pessoa, ela parte até da liberdade individual, a gente não pode ficar julgando. Mas, em particular, o Sr. Augustus Sol Invictus resolveu dizer para o eleitorado dele que ele era um semideus e um semideus pagão. E ele ficou famoso porque descobriram que durante a campanha dele para o Senado, para candidato a candidato, né, a pré-eleição dele para o Senado, ele teria sacrificado uma cabra e bebido o sangue do animal. Pausa dramática. Então, no fundo, quem que é essa nova direita? Quem que são essas figuras? O que são essas pessoas folclóricas? O que elas defendem? Elas defendem o isolacionismo, feito o Japão feudal na era Tokugawa, feito a China medieval da dinastia Ming, ao contrário do unilateralismo ou do multilateralismo, que é, por exemplo, algumas das coisas que o próprio presidente Trump é a favor. Eles defendem a meritocracia baseada na raça. Eles defendem a questão dos etnoestados, e eles citam como exemplo, e isso eu acho fantástico, eles citam Israel como um exemplo de estado etnocrático perfeito, porque eles são ignorantes que, por exemplo, o exército de Israel é composto por árabes, é composto por cristãos e é composto por beduínos, entre outras raças. Eles defendem o protecionismo, porque, lógico, se você tem isolacionismo, você tem que ter protecionismo também. Eles defendem a questão do nacionalismo branco, que é completamente contrário, completamente oposto do movimento conservador. Isso é mais um absurdo na história, porque o movimento conservador vai prezar pela Constituição, e a Constituição fala em direitos iguais independente de raça. Já o movimento branco nacionalista vai dizer que todos são iguais, mas alguns menos do que os outros. E o quão louco, o quão disposto esses caras são de interferir, de protestar a favor de todos esses pontos que eu citei. Bom, eu estava inclusive falando com o Marco Gomes outro dia, abraço Marco, o pessoal da FCC, que é o órgão que regula a neutralidade de rede, eles deixaram disponível através do mecanismo do site deles, que cada pessoa pudesse dizer o que pensa sobre a neutralidade de rede. Então, enquanto você tinha pessoas dizendo não, você tem que manter a neutralidade, blá blá blá, você tinha a utilização de bots ou inteligências artificiais, para quem não sabe o que é isso. A inteligência artificial entra no site, qualquer site, e ela consegue votar, por exemplo, em algumas pesquisas. Ela consegue, no caso desse da FCC,
eles começaram a roubar nomes de personalidades e inventar endereços e telefones falsos, porque você também não é qualquer um que chega e comenta o que pensa no caso da neutralidade de rede. Você tem que ter um telefone, você tem que ter residência, etc. Então eles estavam roubando nomes de personalidades, familiares dessas personalidades, inventando endereços do tipo YOLO Lane 12345, e estavam mandando comentários do tipo: não, tem que acabar a neutralidade mesmo, é isso aí, né? E da mesma forma, e aí foi o maior absurdo de todos para mim, descobriu-se hoje, no dia de hoje, que uma facção dentro dessa nova direita estava utilizando esses bots para diminuir a nota, presta muita atenção nisso, diminuir a nota de audiência do novo filme Star Wars, Os Últimos Jedi. Aí vão dizer: ah, não, você está acusando a alt-right. Não, eu não estou acusando a alt-right. A alt-right disse com todas as letras no tweet: hahaha, criamos bots para fazer isso no site do Rotten Tomatoes. Aí vão perguntar: mas por quê? Porque, segundo a alt-right, o filme defende uma agenda feminista, uma agenda de inclusão e uma agenda anticapitalista. Isso porque a Disney, né, como todos sabem, é uma empresa conservadora. Não fosse assim, eles não teriam optado por comprar justamente a Fox, que também é um estúdio de política conservadora. Ah, mas isso nunca vai pegar no Brasil. Bom, então essa coluna que está já um pouco alongada demais será encerrada com uma frase, um tweet de Rodrigo Constantino. Aspas. Acabo de assistir Star Wars e ainda estou digerindo a guinada à esquerda do troço. Mas de todas as concessões ao politicamente correto, que são muitas, nada supera terem transformado Chewbacca num vegano, com aquele gato do Shrek em forma de pinguim. Já viram o tamanho dos dentes do bicho? Seria para abrir latas? Lembram que ele é uma fera? Eu tolero 99% dos vilões serem brancos de olhos claros, e os olhos claros recebem destaque. Eu tolero 99% dos heróis serem de minorias, e a resistência ser dominada por feministas. Mas Chewbacca vegetariano já é demais para o meu gosto. Como aqueles rebeldes acham que vão enfrentar um império maligno poderoso, comendo tofu orgânico? VTNC. Não preciso dizer mais nada. Um abraço, nos vemos em 2018, boas festas e que a força esteja com vocês.